Vamos definir um pouco aí o que significa contextualizar a mensagem do Evangelho. E das várias definições que nós temos, eu gosto muito da do Scott Murrow, que ele diz que a contextualização é o processo pela qual os cristãos adaptam as formas, conteúdos e a prática da fé cristã, de modo a comunicá-lo às mentes e corações de pessoas com outro background cultural. O objetivo é o quê? É tornar a fé cristã como um todo. Não apenas a mensagem, mas também o modo de viver naquele contexto, que seja compreensível. Então, em nome de Jesus, eu queria dizer para você aqui que você entenda que o nosso mundo não é o mundo deles. Nós vivemos de mundos diferentes. Vou dar um exemplo simples. Dentro do nosso Brasil, quando você sai do estado de São Paulo e vai, por exemplo, para o sertão de Pernambuco, você acha diferenças gritantes. Se você mora na cidade de São Paulo e vai para o interior de São Paulo, você já acha diferenças. O interior é mais comunicativo, é mais relacional, é mais hospitaleiro, tem mais tempo para você, gosta mais de uma prosa, vai para a praça, senta ali. Olha, então, e quando você vai na cidade de São Paulo, de uma maneira geral, você tem ali no dia a dia aquela correria, o tempo que se leva no transporte, o estresse, quer dizer, são contextos que na hora que eu vou comunicar a mensagem, eu preciso levar em consideração. Então, é isso que nós estamos falando aqui nessa nossa conversa. Então, contextualização, esse contexto, ele é muito importante. Agora, o que eu queria também enfatizar para vocês aqui no PowerPoint é o que aconteceu tempos atrás, porque isso determina muito o que a gente está falando aqui, né? No início do século passado, haviam muitos cristãos, a maioria dos cristãos, eles viviam nos Estados Unidos e na Europa, que nós vamos chamar de Norte, ok? E o que aconteceu é que antes do início do século, a maior concentração de cristãos estava na Europa e nos Estados Unidos. Só que, com o passar do tempo, houve essa migração. O centro de gravidade do cristianismo, ele muda do norte para o sul. O que é o sul para nós aqui? É a África, é a Ásia, a América Latina e algumas ilhas do Pacífico. Então, eu quero que você entenda que agora, né, no outro PowerPoint ali, a gente vai ter uma ideia que em 1900, 70% da população cristã residia na Europa e nos Estados Unidos. Olha, agora, 2/3 da população cristã já está concentrada na África, na Ásia, na América Latina e nas ilhas do Pacífico. O que significa? O que isso indica para nós? Indica que nós precisamos agora olhar com detalhe, com cuidado, como que o cristianismo está se desenvolvendo no Sul. E especificamente, nós estamos aqui falando de África. Como o cristianismo está se desenvolvendo no continente africano. O que nós podemos aprender do que já está acontecendo no continente africano. Eu não sei se vocês sabem, mas já existem muitos professores de Bíblia, muitos teólogos africanos, né? Lamin Sané, que morreu o ano passado, o John Mbiti, né, que é de Gana. Tem muitos teólogos, muitos professores da Bíblia que estão escrevendo sobre o cristianismo africano, porque o que acontece na África, o contexto africano, né, é diferente do contexto americano, é diferente do contexto europeu, é diferente do contexto brasileiro. É claro que nós e África temos mais semelhanças do que americanos e africanos e europeus e africanos. Nós temos a nossa hospitalidade também, nós somos relacionais, né, como os africanos também são. Então, nós temos muitos pontos positivos, nós temos uma herança africana dentro do Brasil muito grande, nós somos muito emotivos com a África, né? Eu falo, quando eu dou aula, eu falo que, olha, você servir na África, você vir ao Brasil e apresentar projetos e mostrar a realidade de África, é muito mais fácil você levantar intercessores,
levantar pessoas que possam apoiar projetos, e até mesmo missionários, do que Europa, né? Então, a gente comete alguns erros, né? A gente acha que a Europa não precisa do evangelho, né? Na verdade, o evangelho é preciso, né, ser pregado em todos esses lugares aí, principalmente aonde Cristo ainda não foi edificado, né? Igrejas precisam ser revitalizadas, né? Mas, enfim, o importante é a gente entender que agora a maior parte dos cristãos, eles estão realmente dentro do Sul. Então, além disso, as maiores igrejas no Ocidente são formadas por imigrantes do Sul. Esse é um fenômeno interessante também. O que está acontecendo hoje, vamos falar de África, há uma grande quantidade de igrejas africanas, de missionários africanos, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, plantar igrejas fortes. Então, já existe dentro do continente africano países, né, igrejas na Nigéria, Gana, Costa do Marfim, que eles já estão no continente, na França, na Inglaterra. Só para vocês terem uma ideia, uma das igrejas mais fortes da Europa é uma igreja ucraniana, em que o pastor é nigeriano. Então, olha como é interessante quando a gente vai para a África achando que nós somos os melhores do mundo, nós somos a última Coca-Cola do deserto. Olha como o nosso Deus já está fazendo. Deus já está levantando, despertando a igreja africana, mesmo com as suas necessidades, dificuldades, demandas que a gente sabe muito bem, mas também Deus já está tirando pessoas do continente africano para pregar o evangelho em muitas partes do mundo, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Eu tenho amigos dentro dos Estados Unidos, africanos, em que estão pregando o evangelho para americanos e também para africanos. Então, olha como Deus está usando a igreja africana também. Então, são os dois lados da moeda. A necessidade de nós cooperarmos com a igreja africana, mas também compreender que Deus chegou lá também, já está atuando ali, né? Então, uma das coisas que eu acho importante quando nós pensamos nos cristãos do Sul, né? Então, Sul, lembrando, é a África, a Ásia, a América Latina e Ilhas do Pacífico. Que, geralmente, quem é do Sul acredita mais no sobrenatural do que o pessoal dos Estados Unidos e da Europa. Né? Deus, dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, a cada dia que passa, está ficando mais distante, menos Emanuel. Né? Já os cristãos do Sul, né? Eles já creem mais nos milagres, nas visões, curas, nos dons de profecias, a forma de comunicação que mais dá certo, né? Presta muita atenção nisso, que a forma de comunicação que dá mais certo é contar histórias. Mas eu vou ensinar líderes, pastores, usem histórias bíblicas. Eu vou evangelizar, use histórias bíblicas. O discipulado, use histórias bíblicas, porque faz mais sentido para a mente coletivista, relacional africana, do que o individualismo, né, na parte norte, do que nós definimos, do que nós entendemos aí. Então, isso é uma coisa muito importante, que é uma característica, né? Uma outra coisa importante é que, quando nós pegamos a Bíblia e trabalhamos a Bíblia dentro e olhamos para o contexto africano, olha que interessante, como o africano, ele tem uma facilidade maior de compreender a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem vários exemplos que são bem semelhantes às realidades do dia a dia do povo africano. Né? Então, a questão de pobreza, dívida, fome, as crises urbanas, corrupção, problemas ambientais, violência doméstica, opressão racial e de gênero, perseguição do Estado, né? Quer dizer, irmãos que são perseguidos. Então, quando nós olhamos para essas realidades, para esse contexto, não tem jeito de não pregar o evangelho. O que eu quero dizer para você aqui é que, se você não olhar para esses contextos a qual eu coloquei aqui, não dá para a gente elaborar um plano, um projeto de evangelismo, né? E uma das coisas que eu acho que nós temos cometido é que nós vamos achando que somos os reis da cocada
e não ouvimos os irmãos locais. Nós não nos submetemos à liderança local africana, porque achamos que somos os melhores. Achamos que agora sim o evangelho chegou aqui. Esses são os erros que nós cometemos nos últimos anos, que ainda estamos aí cometendo em muitos lugares no contexto africano, né? Então, é muito importante essa compreensão de que o evangelho, ele já chegou ali. O Jenkins, ele diz o seguinte, que o cristianismo da África, né, do Sul, tem levado os teólogos, os estudiosos da Bíblia, a aplicar a fé, a fazer algo prático, a estudar a palavra de Deus para resolver, junto com a igreja africana, as questões de pobreza, injustiça social, a violência, né, a situação da mulher em muitos contextos, né, a questão de corrupção, né, como tem questão de corrupção no continente africano. Então, se nós não pegarmos a palavra de Deus e se a gente não tiver a compreensão que a Bíblia precisa transformar essas pessoas, o poder de Deus. Então, se nós não pensarmos nisso, nós estaremos levando o nosso projeto, o projeto do nosso contexto. Então, é aí que nós cometemos aí grandes erros, né? Então, a melhor forma que nós temos aí de comunicar o evangelho na África é através de dramas, músicas, histórias. Por quê? Porque a oralidade é que prevalece. A oralidade é que prevalece no contexto africano. Então, eu gostaria, o que nós estamos fazendo aí é olhando, né? Olhando o contexto africano. E se a gente for dar uma olhadinha aí, né? Dando uma olhadinha no contexto africano, tem uma frase dita pelo Dr. Matthew Michael. Ele diz o seguinte, que na África, a teologia cristã, é próximo PowerPointzinho aí. Eu estou sem o controle do PowerPoint, então eu estou aqui à mercê do Marcelo, tá? Então, na África, a teologia cristã deve engajar a visão de mundo do povo africano, especialmente em termos de crenças, valores e orientação tradicional, as tradições do povo africano. Se nós vamos à África, antes de você comunicar o evangelho ou de desenvolver qualquer projeto, seja para construir um local para guardar os animais, ou que seja um projeto veterinário, ou que seja um projeto social, desenvolvimento comunitário cristão, seja qual for, há necessidade de você estudar o solo, estudar o contexto, verificar como que são as crenças, os valores deles, a forma tradicional deles viverem. Então, a teologia, ela não pode ficar isolada, ela tem que comunicar. Quando nós pegamos a Bíblia e vamos ali pregar o evangelho, nós precisamos o quê? Observar o contexto, né? E qualquer teologia que ignore esse contexto é abstrata. Qualquer teologia que ignore esse contexto é uma teologia abstrata. A gente não vai conseguir comunicar o evangelho naquele contexto, né? Pode até comunicar, mas vai ter muito ruído. E aí, o que acontece? As missões americanas, e nós louvamos a Deus por eles, as missões europeias, as missões brasileiras e de outros países aí, nós louvamos a Deus porque tem muitas histórias lindas desses missionários. Mas a gente precisa olhar também o outro lado da moeda e aprender com isso. Aprender que o americanismo foi levado para a cultura africana, o europeísmo foi levado, né? E o nosso lado brasileiro, que nós somos influenciados pela Europa e também pelos Estados Unidos, a nossa teologia foi influenciada. Então, nós somos sistemáticos. Nós, quando pregamos, nós pregamos como? Ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3. Quando nós vamos estudar teologia ou ensinar a Bíblia para os irmãos, nós usamos os pontos, subpontos. A mente africana, de uma forma geral, ela não funciona assim. Ela não vem com esse tipo de raciocínio sistemático. Ela é uma outra forma, é uma forma relacional, uma forma em que não tem essa estrutura mental, né, organizacional, como a gente usa aqui, né? Então, o cristianismo na África não é primordialmente uma busca intelectual em conformidade com a lógica e a discursividade de ocidentais, mas sim uma experiência vivida em que Cristo é parte da vida cotidiana de um crente africano. Então, quando a gente fala de pregar o evangelho por africano, nós estamos falando de o que é chamado no mundo de missiologia, um Cristo
um Cristo, um Cristo de baixo. É um Cristo que entra no vilarejo, é o Cristo que olha a mulher samaritana à beira do poço, espera ela ali, é o Cristo que olha e tem compaixão da viúva Naim e vai até ela, é a parábola do bom samaritano, é a parábola do filho pródigo, né? Então é a forma do dia a dia, como Cristo ele andava e ele ensinou os discípulos a ter essa prática do dia a dia, né? Então os evangelhos eles trazem para a gente uma bagagem gigante de informações sobre isso. Então o tipo de formação teológica que os africanos recebem nas instituições existentes, né? Usando a cabeça ocidental, o método ocidental de treinamento, olha só, não atende. Você vai ter ruído na comunicação. Então, novamente, você que Deus tem chamado você para pregar o evangelho, para comunicar a verdade do evangelho, para plantar igreja, para discipular, para formação de líderes, Deus seja louvado pela sua vida. Mas você precisa entender, estudar, preparar, ouve, eu chamo isso de informante. Ouve o informante, aquele irmão. Por exemplo, a gente tem os projetos lá no norte da África, né? E agora estamos começando a desenvolver os projetos no Senegal, ali, Senegal, Mali, né, aquela parte ali. A primeira coisa que eu estou fazendo é comunicando com missionários de mais de 20 anos de experiência, comunicando com os locais, com os africanos, e junto com as experiências, os estudos, a gente, entendeu? É algo que a gente vai construindo, né? E aí, como que nós podemos reduzir ao máximo o ruído para que o evangelho chegue lá? E uma prática disso, um pastor em Gana, né? Ele teve um treinamento e ele disse o seguinte: depois de todo o meu treinamento ter acabado, né? Quem ensinou ele foi um gringo, né? Lá em Senegal, a gente chama de Tubab, foi um branco. Então, depois que todo o meu treinamento terminou, né? O Tubab, um homem de Deus, foi lá, ensinou, voltei para a aldeia e descobri que isso não se encaixava.